Qual é o capítulo? Nilson, a segunda parte do ser e pessoa, tá? Eu vou colocar aqui agora, só um minutinho, já vou... Cadê o que eu tenho que ver aqui? Fatores de desequilíbrio. Vocês estão vendo aí? Não. Ainda não apareceu, não? Não. A minha já está passando aqui. Já Agora chegou? apareceu. Apareceu? Apareceu. Ah, então tá ótimo. Apareceu. Então, beleza. Então, vamos lá, né, gente? Então, mais uma vez aqui, tentando passar a mensagem de Joana, né? E eu acho importante a gente meio que retomar, né, o objetivo, o início desse estudo, porque esse estudo ele tem como base a série psicológica de Joana, né? E a série psicológica de Joana, ela nos remete aos aspectos da psicologia e a necessidade de gente se encontrar, se reencontrar, a necessidade de nos colocarmos diante de nós mesmos, né? Esse é o objetivo de Joana, né? Utilizar a psicologia transpessoal para termos mais consciência do nosso papel enquanto transformadores de nós mesmos. Porque se a gente melhora a gente mesmo, se a gente encontra o equilíbrio, a harmonia e o ajustamento, que são essas 3 palavras iniciais desse estudo, a gente consegue manter-se mais voltado para as coisas tanto de Deus, do universo, porque elas estão dentro de nós, né? E Joana, esse capítulo tem o título de Fatores de Desequilíbrio, mas Joana ela começa falando da estrutura de equilíbrio, né? Que a nossa saúde mental, ela depende do equilíbrio tanto mental como depende da harmonia orgânica e o ajustamento socioeconômico. Bem, resumindo, em poucas palavras, o equilíbrio mental é aquela ideia de bem-estar, né, que nós temos e que a gente está sempre procurando desenvolver, né, nossas habilidades, os nossos desejos, né, particulares, os nossos anseios e o nosso papel enquanto seres em reencontro, né? Seres reencarnados, tentando conciliar, entender as mensagens intuitivas que Deus nos manda, né? Para que a gente encontre as habilidades necessárias, as formas, os motivos necessários de saber lidar com as diversas situações em que a gente vive no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? E muitas essas situações cotidianas, elas são, por que não dizer, diversas e, em grande parte, imprevisíveis. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe. Eu nunca sei, por exemplo, o que eu vou falar daqui 2 segundos. Né? A coisa vem, os pensamentos vêm, a nossa intuição, ela surge. Então, a vida, na verdade, hoje, ela é uma estrutura, a gente poderia dizer, imprevisível até certo ponto, né? Mas o que a gente precisa entender é que dentro dessa imprevisibilidade, que a gente tenha condições de nos precavermos,
né? De entendermos o que vai ser possível, o que pode acontecer para que as coisas sejam um pouco mais leves, mais previsíveis, mais aceitáveis, mais harmoniosas, né? E Joana, então, ela vem além, né, do equilíbrio mental, ela coloca a importância da nossa harmonia orgânica. Quando ela fala da harmonia orgânica, ela está voltando para nossa força maior, que é o nosso corpo, né? Então, quais são os fatores que mantêm o nosso corpo de pé, né? Além do aspecto mental, são os nossos fatores hereditários, né? Aquilo que a gente traz, tanto hereditários do nascimento até a vida hoje, né? Até o túmulo, vamos dizer assim, como os fatores hereditários que trazemos de vidas passadas, de vidas, das nossas vidas reencarnadas, né? O nosso espírito reencarnado. Então, por quantas carnes o nosso espírito passou, né? Quantas experiências, quantas culturas diversas, até mesmo quantas formas eu fui homem, eu fui mulher, né? Hoje sou mulher. Então, assim, todas essas energias vivenciadas e vividas por nós, né? Isso interfere, nós sabemos que isso é fator fundamental para o funcionamento do nosso corpo, para o funcionamento e organização da nossa mente. E esse aspecto também, aí entra no aspecto físico, né? Os aspectos fisiológicos, como é que o nosso corpo funciona, né? Aspectos moleculares, celulares, e vários outros que eu não vou entrar muito nessa parte, não, mas, assim, essa harmonia orgânica. E nisso tudo, a gente trabalha, Joana nos leva ao ajustamento socioeconômico. Quando a gente fala de socioeconômico, vem aquela ideia, o que eu produzo dentro da sociedade. Sempre nos dá a ideia econômica, nos dá uma ideia de fator financeiro, né? Mas é o que eu produzo, né? O que eu contribuo para que eu me sinta ajustada no ambiente em que eu vivo, né? Esse ambiente, ele pode ser um ambiente tranquilo, como pode não ser um ambiente tranquilo, né? Eu tenho que ter a consciência de que, independente de que tipo de sociedade, de ambiente que eu viva, eu estou cooperando para torná-lo melhor, para fazer com que o que está ao meu redor se torne melhor. E assim eu também me tornar melhor, eu me tornarei melhor, né? E Joana, ela fala que a saúde mental, ela envolve tudo isso, né? Equilíbrio, harmonia e ajustamento. E nós estamos aqui em um processo de ajustamento, né? Nós sabemos que quantas histórias nós carregamos dentro de nós mesmos, quantas marcas nós temos, tanto no nosso aspecto mental, né, físico, como eu me coloco hoje em termos social, em termos particulares, como é que o meu corpo está? Como é que eu estou? Então, Joana, ela destaca esses fatores, né, de desequilíbrio, né? Porque como a gente está em processo de ajustamento, de harmonia, de equilíbrio, nós vamos enfrentar ao longo da nossa vida, enquanto o nosso espírito está encarcerado nesse corpo, né? Ele está aqui fechado nesse corpo, então esse corpo vai ser o reflexo do que eu trago em meu espírito. Então, são fatores diversos de desequilíbrio. E esses fatores de desequilíbrio, Joana, ela vai falar de 4 fatores de forma bem particular, né? Que é o fator amor,
angústia, rancor e o ódio. Então, as coisas vão caminhando, né, dessa forma, e a gente vai percebendo que a nossa leveza, né, nós, enquanto criaturas, enquanto pessoas, nós trazemos em nós uma energia, né? É uma energia latente, é uma energia que ela é passada para o nosso corpo físico, né? E essa energia, ela vem do nosso espírito. Então, imagina, essa energia está represada dentro de mim, porque o meu espírito, eu não sou um corpo com espírito, eu sou o espírito que está, que tem esse invólucro carnal, né? E nós trazemos, então, no nosso, dentro da nossa constituição humana, os vários departamentos, né? Esses departamentos, eles são aspectos materiais e são equipamentos nervosos, né? Eles são equipamentos que vão gerar a eletricidade, que vão gerar a atração, nós vamos atrair ou nós vamos trabalhar com a repulsa, né? Então, tudo isso, essa distonia ou a tonia, né? O tônus que nós vamos dar ao nosso corpo, às nossas atitudes, aos nossos pensamentos, né? Ele vai passar para a gente essa ideia de que pode surgir um problema psíquico, pode surgir uma doença física, né? E nós vamos ter, diante desses fatores de desequilíbrio que nós vamos analisar, que a gente vai tentar falar, nós temos as manifestações desses distúrbios, né? E nós vamos perceber que muitas vezes esses fatores, que muitas vezes apresentam como patológicos, né? Enfermiços, enfermidades, são muitas vezes, a gente não consegue nem imaginar, né? Eles não são... A gente acha que a gente está tudo bem com a gente, mas um motivo, uma situação, um estupim, uma palavrinha maldita, não é maldita, é maldita, mal falada, né? Ela nos leva a um desconcerto tal que aí vai ser o estupim para eu perceber que, opa, as coisas não estão tão bem assim comigo, não, né? Então, nesse processo, né, que a gente vai chamar, que Joana coloca como processo degenerativo, né? Essa aparente saúde, né? E por exemplo, eu não vou ao médico porque eu não estou doente, então eu não procuro médico, né? Voltando lá, a série psicológica de Joana, né? Nós não procuramos um psicólogo se eu estou vendo que está tudo bem comigo. Ah, não, eu não tenho problema nenhum, não houve um desarranjo emocional, não houve nada que me fizesse sentir necessidade de procurar um psicólogo. Eu vou procurar um psicólogo para bater um papo, para falar que está tudo bem. Que bom seria se a gente pudesse fazer isso, e isso seria o ideal, né? Que a gente pudesse procurar sempre a ajuda de alguém, uma orientação. Mas a gente procura sempre quando a gente sente necessidade, né? Quando a gente percebe que existe algum transtorno e que eu não estou conseguindo perceber, algum sintoma, né? Que eu consigo perceber que é uma percepção, como Joana diz, percepção do insucesso, né? Então, eu não procuro um médico se eu não estou doente, né? Eu não procuro um psicólogo se eu não tenho um desequilíbrio mental ou algum problema, alguma situação, né? Então, esses registros, né? Isso só vai ser possível, né? Quando eu sentir essa necessidade. Então,
se o meu corpo, né, eu não percebo que ele não está sofrendo, não está em sofrimento, não tem nenhuma situação, vamos dizer, uma situação degenerativa, eu fico na minha, né? Eu estou com a minha saúde, pelo menos aparentemente, tranquila. Mas, escrava da mente, a criatura transita. Olha só, né? Como nós somos frutos daquilo que a gente pensa, nós somos frutos da nossa mente, dos nossos pensamentos, a gente transita entre o cárcere do sofrimento aos portões da liberdade. Assim como também transitamos dos portões da liberdade para o cárcere dos sofrimentos. Então, eu passo. A doença, ela me ensina, ela me faz voltar para mim mesma, né? Ela faz com que o ser se volte para ele mesmo, né? Procurando a cura, procurando a ajuda, procurando pelo menos entender o que está acontecendo, para que eu me liberte, né? Daquela situação. E da mesma forma, né? Eu me sinto livre, não tenho problema nenhum, de repente eu me vejo diante de uma situação que a minha energia ela está falhando, ela não tá muito legal. Então, eu preciso de uma ajuda. Então, o que a gente faz? A gente está sempre caminhando, nós estamos sempre direcionando a nossa energia para uma harmonia, uma estrutura de harmonia, ou sob as nossas distonias, né, os nossos conflitos e os nossos traumas. Então, trauma, todos nós temos, né? Isso não existe. Todos nós temos os nossos problemas, alguns com problemas muito mais sérios, outros menos graves, menos sérios, mas todo mundo, né, está aí na luta, né, na tentativa de achar soluções, de encontrar fatores de equilíbrio, de harmonia, de saúde, né? Então, entre os muitos fatores de destruição do equilíbrio, aqui, Joana, ela destaca o amor, a angústia, o rancor e o ódio, né? Que se convertem em gigantes na vida psicológica. Às vezes, uma pequena raiva que você guarda, às vezes, determinadas situações ao longo da sua vida, você vai armazenando essa raiva, ela vai se tornando, a princípio, ela dá a ideia de ser uma coisa assim pequenininha, né? Um fantasminha pequeno, de repente ela vira um monstro, né? Isso aí vai desencadeando vários outros sentimentos, vários outros situações que vão nos destruindo lentamente, né? E que vão que torna muitas vezes insuportáveis, né? E às vezes aquele probleminha tão pequeno, né, que eu não tinha sequer a ideia ou a suspeita de que aquilo poderia se agravar, ele se agrava. Tá certo? Então, seguindo aqui, né, Joana, ela fala desse embate, né? A energia do espírito e a escravidão da mente. Então, o espírito é latente. Ele está ali marcando presença, olha, eu estou aqui, e eu insisto em mantê-lo fechado nesse corpo. Eu insisto em não ouvir a intuição, como diz Alcione fala para mim, a intuição é a colinha de Deus, que Deus passa para a gente, né? Então, se eu começo a perceber, se eu entro num processo de autoanálise, se eu olho para mim e falo assim, opa, por que eu estou pensando isso? Eu estou com esse sentimento de agir assim, 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 né? Diante de uma situação, não sei, tem alguma coisa me dizendo para eu agir desse jeito, né? E a minha mente vai lá e tenta me barrar.
E o meu espírito está ali, latente, me chamando, né? Então, essa autoanálise, ela tem como objetivo a preservação dos ideais superiores da vida, né? Se eu preservo esses ideais superiores, que são ideais iluminativos, de uma visão que problemas nós teremos. Nós sempre teremos problemas. Não há quem não os tenha, né? Mas eu tenho recursos, né, para facilitar a lidar melhor com essas situações, né? Eu não estou isenta de sofrimento, eles virão, mas esse sofrimento ele vai se transformar em um monstro a partir da forma como eu encarar esse sofrimento. Se eu rejeitá-lo, se eu negá-lo, ele vai se tornando cada vez maior. Então, a minha mente, ela vai escravizando isso aí, né? E eu preciso, o meu corpo, o meu espírito, ele pede, me mantenha bem. O meu corpo pede, me mantenha num grau de bem-estar, de modo que a minha saúde mental, física e espiritual, ela seja permanente, né? E a manutenção do bem-estar e da saúde, ela virá de várias expressões. Então, como é que eu percebo, né, através dessas 4 palavrinhas e desses 4 sentimentos, como é que eu percebo que há um desequilíbrio, né? Que não há um equilíbrio, que elas estão desarmonizadas e que eu não estou ajustada a todo esse processo mental, psíquico, espiritual e corporal, né? Físico. Então, nós temos aqui. O primeiro fator é o amor. Quando a gente pensa no amor como um fator de desequilíbrio, é até estranho, né? Porque quando a gente fala amor, é um sentimento tão nobre, né? O amor é um sentimento tão grandioso por si só. Como é que o amor pode se transformar em um fator de desequilíbrio? Então, a gente começa a pensar, né? O amor, quando a gente começa numa relação, né? Seja com você mesmo, você se fecha para o mundo, você está preocupado só com você, é só você que vale. O seu ego está lá em cima, né? Os problemas dos outros, não, eu estou preocupada comigo, não quero saber do problema dos outros, porque eu tô tão bem, está tudo certo. Isso já é um aspecto arrogante até, né? Então, o amor, ele passa a fazer uma confusão dos desejos, né? Quando ela fala, né, Joana? Fixar a identidade na necessidade no que denomina amor, né? Você se projetar no outro. Quem é esse outro para você? Esse outro para você é alguém que você cria total dependência, né? Você depende dele para viver, ou você faz com que ele seja dependente de você, porque a relação de dependência é a mesma, né? Você vai ser prisioneiro ou você vai aprisionar. Então, você está num cárcere de qualquer forma. E nós já estamos no processo, né? Nós estamos no processo de libertação. Então, aí você começa a perceber que o amor, quando ele se projeta no outro como forma de posse, como forma de ambição, o marido é meu, a esposa é minha, esse filho é meu, né? Eu amo tanto a minha casa, essa casa é minha, eu não cedo para ninguém.
né? Não abro as portas para ninguém. Então, a sua casa, você se fecha para o outro, o amor, ele deixa de ter essa tonalidade, ele deixa de ter essa visão leve, sublime, tão maravilhosa, e ele passa a ser, então, um processo de tortura. O amor passa a ser um processo de total dependência. E ela classifica aí, né, amor, desejo, amor, sexo, amor, posse e amor, ambição. Então, esse amor, né, quantas pessoas nós temos aí o amor, desejo, tudo que eu desejo, isso é meu, né? Eu não abro mão. Esse amor, ele é doentio, né? O amor, sexo. O amor sexo é o amor da procriação. O sexo, ele é um dom de Deus, é um dom divino, é um agraciamento para nós. Eu posso sentir prazer através do meu relacionamento, né, com o marido, ou com o meu companheiro, ou com alguém que me faz bem, né? E eu não tenho interesse em procriar, em lançar novas pessoas. Mas, a partir do momento que esse ato sexual, ele passa a ser aquela necessidade sem limites, né? Eu preciso do sexo, cara, aquela sede, aquela vontade sem limites, aí surgem tantas situações que, infelizmente, a gente tem visto, né, tão assim, escancarado, né, como essa relação, me fugiu agora a palavra, mas esse amor com relação, sentir prazer, mantendo relação sexual com uma criança. Isso dói, né? Em mim, me dói profundamente, né? É algo que machuca a gente. Então, esse amor, né? Esse é um amor de posse. Quantos pais, né, que fazem isso? Essa filha é minha, né? Eu não aceito que ela tenha relacionamento com outros homens, porque eu não coloquei uma filha no mundo para que um homem venha e tome posse dela. E esse pai vai e toma posse dessa filha. E ele vê isso como um aspecto natural, saudável, né? Isso é aterrorizante. O que se passa na cabeça dessa criança, né? Eu não me interessa o que o outro está sentindo, se ele está feliz, se ele não está. Eu estou satisfazendo a minha vontade, é o que interessa. Então, esse amor, aí, ele já passa a ser uma estrutura patológica e, além de ser um amor, aspecto patológico, a gente tem um aspecto aí de uma doença mental mesmo, né? E esse amor-ambição se ambiciona, eu poder, a posse, é meu, eu quero. Olha ali, essa pessoa entregando uma chave. Que chave é essa para você? O que você está entregando para o outro? Né? O que o outro está recebendo de você? O que o outro está entregando para você? O que você está recebendo dele? Essa troca, né? Ela é construtiva? Ela é destrutiva? E muitas vezes são relacionamentos, são ideias que a gente sequer suspeita de que tem algo de ruim por trás disso, né? Então, quanto mais eu desejo, quanto mais eu aspiro e a coisa flui, né? Ela vai, né? Mais exige e mais eu sofro. Por quê? É só o dar-se, é só o entregar-se, o receber. Eu estou sempre querendo mais. O que o outro me dá nunca me satisfaz. Então, esse amor aí é um amor que, assim, opa, isso não é amor. Né? No sentido real da palavra, pelo menos que nos dá essa ideia de amor,
né? Esse amor proteção, o amor de respeito, né? Ele não se realiza, na verdade. Então, não há uma troca respeitosa, não há uma troca de carinho, não há uma troca de diálogo, não há uma troca que não seja impositiva, né? Então, a gente acaba, esse amor, ele vai se esvaindo, é como uma taça cheia de água, você está sedento, você precisa daquele amor. E, de repente, aquilo vai acabando, aquela taça se quebra, aquela água vai embora, né? E você vai perdendo aquilo, vai se decompondo, né? Você, dentro de você, você percebe que algo vai se perdendo, vai morrendo. E você... Então, você se torna agressivo, você se torna violento, ou você se fecha no seu mundo, né? E você se transforma, você se enclausura dentro de você mesmo. Então, o seu espírito, que pede tanta energia, que pede que seja liberada essa energia, ele exige que ele vá, que ele flua, né? Que ele se torne luz. De repente, ele se vê preso no mundo de trevas, em que você se fecha mais ainda. Então, a treva, ela se torna mais escura ainda, né? E essa escuridão, ela vem como veneno para o nosso corpo. Então, o que era amor de crescimento, torna-se amor de morte. Torna-se uma estrutura em desalinho. Ela não se alinha ao que é bom, ao belo, ao justo. Então, o nosso sistema imunológico, ele perde, né? Porque o meu sistema imunológico, as minhas defesas, elas necessitam dessa energia espiritual. Eu preciso dela. E ela está ali abafada, ela está ali no escuro. E eu coloquei ela ainda mais no escuro ainda. Então, a vibração, a nossa vibração da harmonia mental, ela vai tomando aspectos patológicos, né? Aspectos enfermiços. O amor passa a ser uma doença. E o segundo fator, né, é o fator da angústia. Então, você, enclausurado dentro de você mesmo, você tem toda uma energia que está pedindo para sair, e você se fecha, aqueles momentos em que você fecha os olhos e fala assim, olha, eu não dou conta mais, eu não suporto mais. Eu queria evaporar aqui agora. Eu queria sumir daqui agora. Quem é que nunca passou por uma situação em que você se vê e fala assim, nossa, eu queria que esse momento passasse e que viesse uma borracha e apagasse aqui. Quem é que nunca viveu isso? Né? Então, é a insegurança. Se o amor se torna doença, o amor doentio, eu me torno uma pessoa insegura. Né? Eu não consigo observar o outro, eu tô sempre com o pé atrás com relação a mim mesma, com relação ao outro. Né? O meu comportamento, ele se torna instável. Eu nunca sei como eu vou reagir em determinada situação. O meu comportamento externo, se eu for exteriorizar o que eu trago dentro de mim, eu vou sair matando todo mundo, eu vou sair agredindo, mas eu não posso, porque o meu senso de responsabilidade ainda me cobra. Você não pode fazer isso. Porque aí é um desequilíbrio total, né? Então, eu quero sair disso. Então, vem aquele grau de ansiedade, né? E a ansiedade, ela chega a patamares que, assim, eu
parece que a impressão que se tem é que se está vivendo um momento de loucura, né? De ansiedade, de dor no peito, né? Muitas vezes você passa o pânico, né? A síndrome do pânico é a carga de ansiedade, de medo, o ponto máximo que seu coração não aguenta e desacelera, né? Ele desacelera, ele acelera de forma absurda. E você sente tontura, você sente vontade de vomitar, o vômito, né? Essa necessidade, muitas vezes, que você vomita sem saber, são coisas que você carrega dentro de você e que você quer botar para fora e você não consegue. O seu corpo vai lá e fala, ó, você não consegue falar, não? Então eu vou botar para fora o que eu dou conta. Porque você está me sobrecarregando e eu não estou dando conta. Me ajuda. Né? É o seu corpo te pedindo ajuda no momento que você precisa de ajuda. Então, imagina como é que você vai controlar a gente vivendo situações de desequilíbrio tal ao longo do nosso dia, nas coisas que acontecem no dia a dia. Você abre uma internet, você só vê... O jornal fala que você espreme e sai sangue, né? Você liga uma televisão, é violência, né? São crianças adoecendo, são filhos matando pais, são pais agredindo filhos, e assim... Então, você começa assim, meu Deus, o mundo está ruim demais, o mundo está difícil demais, né? Eu vou ficar fechada aqui. E aí você vive o seu mundo, né? Você começa a perceber, você começa a olhar para você, e você, eu estou na minha casa, o que importa é o status, né? O que importa eu vou estudar, que eu seja um doutor, que o meu filho tenha um doutorado, que isso... Não está errado, não. A gente quer o melhor, mas a gente começa a perceber que o externo ele tem muito mais valor, ele marca muito mais presença na vida social hoje em dia do que você procurar ser um ser que vai dar o seu ombro para alguém. É um ser que vai chegar e falar assim, olha, a vida não está boa mesmo, não, está muito difícil, mas a gente está vivo, a gente está respirando, né? Então, aí você pensa, olha, nós estamos aqui para aprender, nós somos seres de luz. Então, a gente tem que aprender, tem que liberar, tira essa treva de dentro de você. Então, quando você começa a perceber, mas o outro falando isso para você, no seu momento de dor, de sofrimento, você fala assim, você está ficando louco, você não está vendo tanto que eu estou sofrendo, não, você está me falando aqui para eu sair sorrindo e agradecer? Eu estou querendo mais que tudo se exploda. Por quê? Quando a gente só começa a mudar e a melhorar, quando a gente percebe, quando você fala, olha, eu preciso dar um jeito na minha vida. Caminhar do jeito que está não vai ser possível. Então, quando você traz isso, você se coloca como um ser, eu preciso de ajuda, eu preciso me ajudar, né? E você se vê como um ser, realmente, eu preciso respirar, né? Você tenta liberar aquela carga tóxica, né? Aquela tristeza que muitas vezes você não entende, você não sabe por que você está tão triste, né? E como eu falei, olha, minha vontade de desaparecer, mas eu não vou desaparecer, eu tenho que reagir. Porque do fundo do poço a gente não passa. Se a gente chega no fundo do poço, nós temos que ter pé e força para bater o pé no fundo e subir. Então, é como eu explicava para os meus alunos, né, quando eu tinha que explicar o clímax de uma narrativa, de uma história. Mas, olha, o clímax da narrativa é explicado até através, usando a física. Você joga uma bolinha para o alto. Tem um momento que essa bolinha, ela para. A gente não percebe, para ela cair.
esse ponto ali é o clímax, que ela para encerrar a narrativa. Então, o clímax nessa situação é você afundar, você chega no fundo do poço, você bate, a bolinha bateu ali, a força dela vai fazer ela voltar. Então, a partir do momento que você se impulsiona para melhor, né? Para entender, eu não aguento mais chorar, eu não aguento mais sofrer, eu estou me intoxicando, né? Eu preciso achar um motivo. E o motivo é a sua própria vida. É o maior e o melhor motivo. É o fato simples e puro de você estar respirando. Então, tanto é que a cultura oriental, né? Ela trabalha muito a questão. Parar, estou vendo ali a Nilce, né, com o yin e o yang dela ali atrás, é o equilíbrio, né, Nilce? No seu quartinho aí. Então, a gente está sempre... Nós somos isso, nós somos o claro e o escuro, nós somos essa montanha. E o importante é continuar o movimento, né? Importante é você fazer a sua moedinha rolar, mesmo que ela tombe uma hora para um lado, outra hora para o outro. O negócio ela não pode cair. Se ela cair, pega a moeda e circula de novo. Então, é o momento de falar assim, olha, eu preciso parar. Quando você está muito cansado, você fala assim, nossa, eu preciso parar. A primeira, intuitivamente, você fala, respira. Quando você puxa o ar e você solta, a força com que você solta é a força que você precisa aliviar o seu organismo, né? É que você precisa cultivar a energia. Você está levando oxigênio para o seu corpo. É o momento em que a intuição, é o momento em que Deus está te colocando ali diante de você mesmo, falando, olha, puxa o ar, respira, acalma. A sua mente está um turbilhão. Fala, eu preciso parar. Eu não posso continuar do jeito que eu estou. Se você não dá conta, procura um psicólogo. Olha, realmente eu sozinha não dou conta. Eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um psiquiatra. Né? Eu preciso conversar com alguém, eu preciso estar perto de pessoas que vão conversar coisas boas comigo, que vai me mostrar aquilo que eu não estou conseguindo ver, mas isso tem que partir de você. Isso tem que partir de nós. Porque se o outro toma a frente, o outro é o outro, ele não é você. O outro é sempre o outro. Ele pode estar ali, né? Ele pode estar ali. Olha, meu ombro está aqui, precisou? Vem cá. Chora, quer chorar aqui? Chora aqui comigo. Mas chora, porque depois nós vamos dar boas risadas disso aí, né? Então, as nossas ações, né? Joana, né, fala, quem se ocupa em enxugar a lágrima do outro, não tem tempo para chorar. Joana não está falando que não é para você não chorar, não. Joana está falando, chora, pode chorar. Você não pode permanecer nessa tristeza. Chora, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. As músicas estão aí, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Então, né? Então, nós estamos aí para isso. Eu tenho o outro como referência. Eu tenho que perceber, o outro, ele não é tão ruim quanto eu imaginava, né? O monstro, ele não é tão feio quanto eu imaginava. A dor, ela não é tão doída quanto eu imaginava. Ela vai te dar flashes, ela vai te dar um momento em que ela vai parar. Depois ela volta, ela para. Então, o nosso desafio é, no momento em que essa dor para, opa, deu uma aliviada, aí você para também, né? Aí você aproveita aquele momento de leveza, de tranquilidade,
E você vai aprendendo a encontrar esses momentos de leveza e tranquilidade em situações que a angústia era tão grande que eu não conseguia perceber. E ela é também o impulso para você se encontrar. E, logo, o outro fator é o rancor, né? Gente, o rancor, ele é um ácido que corrói a gente, né? Um sentimento, uma observação, um fator de desequilíbrio, né? De insegurança, você não se sente seguro, porque, ai, fulano, um exemplo, né? Não exatamente só isso, mas assim, aquela pessoa me tratou tão mal, você está sempre olhando para aquela pessoa com um olhar atravessado. E aquela pessoa, às vezes, nem tem noção do que ela fez com você. Aquilo você criou um mundo e você vai alimentando aquilo. Aquilo é como um ácido que vai corroendo, que vai comendo a nossa energia vital. A nossa vida ela vai se esvaindo, ela vai indo embora, né? E esse rancor, ele é tão forte que ele abre espaços entre as nossas células, mata as nossas células, cria doenças. E se essas células morrem, elas vão automaticamente, elas vão ter que renascer. Então, elas vão produzindo, até que aparece aí uma doença, né? E o rancor, ele entra como um lixo, né? É um entulho psíquico. Tudo aquilo, aquela pessoa, é interessante isso, né? Aquela pessoa que nada tá bom para ela. Você vai falar com a pessoa, não, o dia tá lindo, realmente tá lindo, mas tá vendo, tem uma nuvenzinha escura que tá chegando ali, né? Ai, hoje eu tô bem, espero que fique, porque, nossa, toda tarde me vem uma danada de uma dor de cabeça que não me deixa em paz. Então, a pessoa está sempre procurando, ela tem aquela angústia, aquele rancor, ela nina. Então, eu vou ninar isso aqui, né? Tem pessoas que não conseguem viver sem o rancor, sem a angústia, sem a dor. A dor faz tão parte dela e é tão maior do que ela, que nos momentos também, né? aquela dor de estimação, né? Aquele rancor de estimação. A pessoa vai carregando aquilo. Passar, eu não posso, eu não tenho direito sequer de ter um minuto de paz. A minha vida é um inferno. Quantas pessoas, assim, para de pensar nisso. Pensa no momento bom, tranquilo. Nós vamos ter o dia inteiro, são 24 horas. Você não vai ter 24 horas de tranquilidade, de amor e de paz, não. Vai ter alguma situação, algum alfinetezinho, vai espetar no seu dedo aí uma hora. Fala, ai, nossa, doeu. Passei um remedinho, pronto, acabou. Agora fica aqui, nossa, eu machuquei, esse trem tá doendo, tô aguentando a dor. Toda hora tá falando aqui. É a dor de estimação, né? Então, nós temos, né, os acontecimentos desagradáveis, que são acidentes de percurso, isso acontece com qualquer um, né? E a nossa arrogância, só acontece comigo. Você é um ser, né? Você é um Deus, né? Porque tudo acontece com você. Não acontece mais nada com ninguém. Então, você é o chumbo do mundo, você é aquela figura, né? Os dados vão sempre julgando, você é aquele miolinho, todo mundo está julgando uma pedrinha ali, julgando um dado ali para te atingir, né? Eu vi, essa semana mesmo, acho que não sei se foi ontem ou anteontem, uma coisa que eu até salvei no meu celular, que eu achei muito pertinente, coloquei aqui. Olha aqui, essa questão do rancor, né? Às vezes, a gente precisa entender que algumas pessoas só podem continuar existindo em nosso coração e não em nossa vida. Essas pessoas que nos machucam, essas estruturas, esse entulho psíquico,
o lixo, né? Entende-se aqui por pessoa qualquer coisa, né, que vá assumir a sua própria vida, que vai tomar espaço na sua vida, que não seja aquilo que te faz bem. Se houve alguma coisa, se aconteceu algo que não foi legal, tenha aquilo como motivo para, dessa forma, não deu certo. Assim, eu não quero. Para mim, não serve. Comece de novo. Então, que ela seja o impulso de recomeçar. Que ela seja uma estrutura que te liberte. Então, se eu não posso fazer... tem muita gente que fala assim, se eu não posso com a situação, junte-se a ele. Junte a ele, vírgula, né? Deixe entrar, não puxe a cadeira para ele sentar na sua casa. Não puxe a cadeira para o rancor, não puxe a cadeira para a angústia, não puxe a cadeira para a falta de respeito, para a falta de amor. Chegou? Abra a porta, não tem jeito, entrou? Mas convide depois para sair. Não puxe a cadeira para sentar, não. Porque aí nós vamos chegar numa estrutura que a gente passa a sentir raiva muito mais da gente, muito mais ódio da gente do que do outro, né? E Joana, ela fala da catarse libertadora. O que é a catarse? A catarse, eu vou usar uma expressão aqui só para vocês entenderem. Catarse, sabe quando seu nariz está entupido e você dá aquela limpada de nariz, é o catarro mesmo que sai? Isso é catarse. É quando você bota para fora aquilo que está doendo, que está machucando. Então, você liberta daquele inconveniente, você liberta da dor, você liberta da mágoa. Porque a mágoa, ela é o ácido que corrói o seu corpo, a sua mente, o seu coração, as suas células. Trabalhando a psicoterapia do perdão. É você perceber que o outro, ele é tão... ele está tão inseguro quanto você. Ele se coloca como dono, como seu possuidor, como posse, porque a segurança dele é muito maior que a sua. A partir do momento que você começa a perceber que o outro também é limitado, que o meu poder, que o outro tem poder, mas eu também tenho, né? A gente começa a perceber, começa a pensar, mas ele também é um sofredor. Então, automaticamente, você começa um processo de perdão. Então, você começa a se perdoar. Nossa, o que eu estou fazendo comigo? Né? É o auto-perdão. Eu até coloquei aqui, né, entre parênteses, a constelação familiar. Né? A constelação familiar, ela tem surtido, assim, a gente tem visto exemplos fantásticos, né? Que é aquele processo... Tem um filme, eu até esqueci agora qual que é o nome do filme, eu já assisti, ele fugiu aqui agora o nome. Ele é fantástico, depois vocês me lembram o nome do filme. E realmente você vai se libertando, porque a dor todos nós temos, né? A renúncia dinâmica, né? A renúncia dinâmica é aquele manter-se, é o subir, o ir e vir, os altos e baixos, é o dinamismo, é fazer a onda, né? Caminhar sempre, estar sempre em movimento. Requer um fazer, não só um deixar de fazer. Então, que você faça, não é simplesmente não deixar de fazer, mas no lugar de não deixar de fazer, faça outra coisa. Né? Aí vem o que Joana falou anteriormente, eu acho que foi no outro, quer ver? Coloca aqui, ó. Ações enobrecedoras. Né? Então, é o fazer, é você tornar nobre as suas atitudes, o seu pensamento, a sua forma de agir, de se posicionar diante da vida. E, por fim, nós temos aí o ódio,
né? Que é a última, né? A análise injusta do comportamento dos outros em relação a si. E nunca ao inverso, né? Eu sou a eterna vítima. Então, o outro sempre me tem como foco. Olha, não me interessa se você está sofrendo. O que interessa é que eu estou sofrendo e você não está entendendo a minha dor, você está fingindo que a minha dor não existe. A dor é minha. Não é possível que você não veja. Olha como eu sou vítima dessa situação. Isso aí é ódio, né? Quando você começa a perceber e quando você vê, você quer que o outro só tenha olhos para você e que só se preocupe com você, que olhe para você, né? Eu vou citar, a Karina sempre fala, né? Nunca cite exemplo dos outros, sempre se coloque. Mas eu tenho uma irmã, uma vez ela mandou para mim, falou assim, porque eu tomei remédio, porque não sei o que, estou conseguindo dormir, eu desmaiei, meu filho pegaram. Eu falei, fulana, dá sossego para os seus filhos, dá paz para eles. E a partir disso ela não conversou mais comigo, né? Então, você vê que é uma pessoa que está doente, você quer ajudar, né? Está dentro da sua casa, tem o mesmo sangue que você, mas ela não consegue perceber. Então, ela tem um conceito equivocado, a realidade dela é deturpada, ela não consegue ver outro mundo a não ser o dela. Esse complexo de inferioridade, porque se você é sempre vítima, você é sempre coitadinho, né? Então, esse complexo de inferioridade vem de aspectos, vem de sua infância, vem de vidas passadas, né? A infância castrada, né? A falta de amor, meu pai e minha mãe nunca me amaram, nunca me aceitaram, né? Eu só dou problema para eles, eu sou um problema para todo mundo. Então, você está sempre percebendo, mas você não faz nada para mudar. Você se torna, então, uma pessoa agressiva. Essa agressividade, ela vem, ela é como se o aspecto da violência, da autoviolência. Ela é a soma de todos esses aspectos de desequilíbrio, né? Então, o ódio é o estágio primevo da evolução. Ou seja, primeiro, sim, é aquele que veio lá no começo, na formação mesmo do mundo, né? Então, olha, esse ódio, ele vem acompanhando há quanto tempo, né? Da evolução, atavicamente mantido no psiquismo e no emocional da criatura. Olha o que Joana nos coloca aqui. Fala assim, que o ódio ele não existe, né? Eu não sinto ódio. Todos nós temos isso dentro de nós. Porque isso vem atávico, quer dizer, isso vem passando de geração em geração, de encarnação em encarnação, reencarnação em reencarnação. Tá? E necessita ser transformado em amor. Então, é a nossa oportunidade, é agora. O nosso momento é esse. Essa dor, essa agressividade atinge não mais nem menos do que eu mesmo. Claro que afeta todos ao meu redor. Mas eu, lá no meu mundo, dentro do meu quarto, na hora que eu vou dormir, o outro pode dormir, pode esquecer, mas eu não vou esquecer. Então, que eu fique leve, que eu aprenda, eu tenho que achar uma saída para mim, né? Então, que esse ódio, que esse estágio que vem ao longo da vida espiritual, da nossa vida carnal, que ela seja transformada em amor. Através de quê? Através de boas ações, através de bons pensamentos, através de encontrar saídas para as nossas dificuldades, né? Achar pessoas que têm capacidade de nos orientar, de nos ajudar, que são os psicólogos, né? Terapias saudáveis de bondade, de exercícios fraternais, de disciplina da vontade. Vontade é a nossa força, é o nosso merecimento justo, né?
Então, terapias saudáveis de bondade, exercícios fraternais e disciplina da vontade. E Joana termina, né, é o finalzinho, ela fala: a saúde da criatura humana procede do ser eterno e vem das experiências de vidas anteriores. Então, nós estamos aqui para tentar entender, para abraçar esse espírito que eu trago dentro de mim, esse corpo que hoje se coloca, né, que é o fator externo, como as pessoas me veem, como o mundo carnal me vê, que eu trate bem esse corpo, que eu aceite as minhas limitações, que eu perceba que eu tenho tantas dores quanto qualquer outra pessoa, algumas menos, outras mais, mas todos nós temos. E nós estamos aqui caminhando juntos para o mesmo ponto: a saúde física, mental, espiritual. Isso é saúde integral, né? E nós, enquanto estamos aqui encarnados, nós temos a obrigação, né? É nossa obrigação, eu arrisco dizer isso, fazer com que essa minha experiência atual, ela seja a melhor de todas as anteriores, e que ela saia, né, que ela tenha impulso de renovação, para que eu possa perceber que aquilo que eu venho, né, que eu tenho vindo fazendo ao longo de tantas encarnações, que eu tenho discernimento, que eu tenha o processo iluminativo de forma muito mais forte dentro de mim, e que eu possa, então, cortar essa coisa, esse visgo que me mantém firme ali nessas coisas negativas, e que eu possa renovar, porque o meu espírito merece isso, né? A humanidade merece isso, o nosso universo pede isso, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Deixa eu ver aqui como é que eu vou parar aqui, tá bom? Só um minutinho, gente.